trazer um entendimento e um conhecimento sobre o que realmente é isso. Vamos tentar aprofundar em algumas partes específicas. Espero que eu consiga transmitir ao seu coração e que sua mente consiga registrar o que nós vamos falar aqui, tá bom? Porque é as bênçãos de Deus para nossas vidas, a riqueza é conhecimento, tá bom? É sabedoria de Deus. Abre a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 12, verso 1 e 14. Êxodo 12, do 1 ao 14. Depois me prepare João 1, 29, 1 Coríntios 5, 7 e Hebreus 10, a partir do versículo 1. Vou repetir. Depois prepara para jogar no telão aqui, que às vezes a igreja não consegue acompanhar por ser muitos versículos, mas você pode jogar no telão aí do som. Êxodo capítulo 12, que nós vamos ler base. Depois João capítulo 1, 29. Anota aí. Depois 1 Coríntios 5, 7. E depois Hebreus 10, do 1 ao 14. Amém? Glória a Deus. Êxodo, glória a Deus. Você que encontrou, fique de pé para a glória de Deus o Pai. Capítulo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos e vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Agora vamos para João 1, 29. João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus. Só acompanha aqui, talvez você não consiga abrir aí. Vai lá. João 1, 29. No dia seguinte, acompanha aqui no telão, por favor. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos lá. Êxodo, vamos lá na lei, né? Lá em Êxodo. Agora nós estamos já no Evangelho.
Agora vamos para 1 Coríntios 5:7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Agora vamos para Hebreus capítulo 10, do 1 ao 14. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, está fazendo reflexão, referência a Êxodo, que nós acabamos de ler. Está dizendo que lá era uma sombra daquilo que viria para o futuro. Nunca, pelo menos os sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar os que a eles se achegam. Está dizendo que aquele sacrifício lá em Êxodo não pode aperfeiçoar aqueles que exercem esse tipo de sacrifício. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Está dizendo que todos os anos sacrificavam animais. Se os animais realmente limpassem e lavassem o homem, se realmente trouxesse perfeição ao homem, só poderia ser feito uma vez e nunca mais teríamos consciência de que tínhamos errado outra vez. É isso que está dizendo. Agora verso 3. Nestes sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível, é o quê? Que o sangue de touros ou bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Holocaustos e ablações pelo pecado não te agradam. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelos dos teus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aleluia. Oremos ao Senhor. Pai celestial, em nome de Jesus Cristo, gratidão ao Senhor por tua graça imerecida. Obrigado pela tua oblação e sacrifício na cruz do Calvário. Gratidão em nossos corações, estamos aqui diante do Senhor para sermos recebidos diante de ti. Olhe para nós esta noite, nos perdoa de nossos pecados, nos lava no sangue de Jesus. Nós aceitamos e reconhecemos o teu sacrifício, que era sacrifício perfeito, o Cordeiro Imaculado que morreu e entregou sua vida por nós. Trata-nos esta noite, regenera-nos outra vez, nos dará unção, a presença, a graça do Senhor. Caem por terra os nossos inimigos. Se entrou alguém aqui triste, se entrou alguém aqui abatido, vai ao encontro do teu coração e sara, abençoa cada vida, cada pessoa que está aqui neste lugar, cada família representada, que a tua verdadeira palavra, que a tua verdadeira presença preencha o seu coração, não de maneira emotiva, mas de uma maneira racional e contínua e edificante, que possamos ser edificados por tua palavra. Espírito Santo, derrama sobre nós a tua graça. Espírito Santo, nos ensine a palavra, traz a revelação de Deus no nosso
nossos corações. Abra nossa mente e prepare nosso coração para receber a palavra poderosa de Deus. Assim te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz: amém. Glorifica Ele com as tuas palmas. Sente-se em nome de Jesus. Aleluia. Nós vemos aqui o antes, o meio e o depois. O que significa a Páscoa? Nós vemos Deus aqui estabelecendo sobre Êxodo, sobre o povo de Deus, ali no Egito. Mas isso começa bem antes. Isso começa em Gênesis capítulo 15, verso 13 e 14. Em Gênesis capítulo 15, verso 13 e 14. Coloque aqui num telão para a gente, por favor. Deus falando a Abraão, pai da fé. Abraão, quando sai da sua terra, e Deus fala algo em Gênesis capítulo 15, verso 13 e 14, a promessa que está sobre Abraão e a sua descendência. Ali começa, na verdade o plano de redenção começa em Adão, não é? Mas aqui expressa novamente o momento que Deus começa a trabalhar com a humanidade, pondo em plano esta salvação. Deus começa a liberar palavras mais profundas, que diz o seguinte: então disse a Abraão, saibais, de certo, uma certeza convicta, ok? Saibais, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, a sua descendência não terá um lugar, será peregrina. Peregrino é o que nós somos. Está numa terra hoje, está numa terra amanhã, é cigano mesmo, é vida cigana. Está aqui hoje, aí amanhã já está ali, não consegue ter raiz aqui, sai ali. Peregrino nunca enraiza em um lugar, ele não cria raízes numa terra, ele não cria relacionamento de amor por uma terra, ele está sempre de mudança. É um missionário, né? Nós somos peregrinos na terra, a Bíblia diz que nós não somos da terra, estamos aqui peregrinando. Por isso, se você criar raízes com esta terra, perecerá com ela. Seguindo, e servi-los volte um pouquinho, e servi-los e afligi-la-ão 400 anos. Está dizendo que a sua descendência, Abraão, será serva, será oprimida por 400 anos. Ele está dizendo, 14. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão. Está dizendo que a descendência de Abraão tinha essa consciência. Abraão, a sua descendência vai ser escrava por 400 anos e viverá como peregrina da terra. Mas não se preocupe, que a nação a qual ela servir, eu a julgarei. Sairão com grande fazenda. Qual é a nação que subjugou e escravizou os descendentes de Abraão? Alguém pode me dizer? Egito, né? Egito é a nação a qual subjugou e escravizou a descendência de Abraão. Deus anuncia a Abraão, a sua descendência será escrava por 400 anos do Egito. Deus traz uma revelação do futuro. A revelação de Deus, ela não está interessada no seu passado. Muito obrigado, filha. Deus abençoe. A revelação de Deus não está interessada no seu passado. Isso é a adivinhação. É o que os demônios fazem. Adivinhação. O nome do seu pai, o nome do seu CPF, o que você fez ontem, o que você fez amanhã, então isso é adivinhação. Deus pode se trazer, mas mostrando o que vai acontecer no futuro. A revelação que Deus dá a Abraão é uma revelação não é muito satisfatória, nem muito confortável para quem saiu de uma terra confiando no Deus ao qual te chamou, que lhe abençoaria. Às vezes nós pensamos que a bênção de Deus é chegar no momento e estar confortável, estar num lugar e estar super abençoado. Nós entendemos que a bênção de Deus é o número da conta aumentando, é a saúde, é a família estando maravilhosa, é um emprego que maravilhoso, aquele salário sensacional.
que é a promoção no trabalho, que é o bem-estar psicológico, que é aquelas férias maravilhosas. Pensamos que a bênção de Deus está relacionada somente com conforto e bem-estar. É verdade que é desejo de Deus, mas Deus tem os seus planos e mistérios para conosco. Às vezes a bênção de Deus está relacionada com a pressão que você está vivendo, com as portas fechadas que você está passando, com os momentos de enfermidade que você está enfrentando. Não significa que Deus não está com você, significa que Deus liberou uma palavra sobre a sua vida. Mas Deus há de trabalhar para reverter essa situação, como fez na vida de Abraão e da sua descendência. Mesmo sendo escravizados, mesmo passando por um período de dificuldade, Deus tinha uma promessa sobre a descendência de Abraão. Eu não sei qual o problema que você enfrenta, mas eu te pergunto: você tem promessa e crê nas promessas de Deus? Levante a mão para mim, por favor. Talvez você está enfrentando um momento de dificuldade, que Deus talvez liberou uma palavra sobre você, dizendo: olha, o processo é esse na sua vida. O processo vai ser um pouco de choro. O processo vai ser uma tempestade soprando no seu barco. O processo vai ser um prejuízo. Mas não se preocupe, eu tenho uma promessa sobre a tua vida de libertação e de redenção, sobre a tua casa, sobre a tua família. Isso mostra e nos revela que Deus não apenas conhece o futuro, mas já providencia o livramento antes da aflição. Saiba de uma coisa: quando a aflição vir, Deus já tem uma porta preparada e aberta para você passar. Aleluia. Ei, por que você está se perguntando? Porque está olhando, dizendo: que dificuldade, que pressão é essa, que vento é esse, que porta é? Escuta, bate e abre-se-vos-á a porta que Jesus preparou para você, para a sua vida, para a sua casa. Alegre o teu coração, porque no meio da aflição Deus tem uma saída para mim e para você. Aleluia. Dê glória a Deus para mim, por favor, exalta Ele. Deus conhece o futuro. Passado, presente e futuro para Ele é a mesma coisa. Ele já está no final da sua vida antes do começo. Ele já sabe tudo sobre você. Ele já sabe tudo sobre mim, sobre nós. Ele já está no final nos esperando, de perna cruzada. Chegou, eu já estou aqui te esperando, já faz um tempo. 20 anos, 30 anos, 40, 60 anos te esperando. Deus já sabe. Se você escolher ir para a direita, Ele já sabe que você vai escolher para a direita. Se você escolher para a esquerda, Ele já sabe que Deus você escolheu para a esquerda. Não escolhe para a esquerda, sempre para a direita, por favor. As tuas decisões já estão dentro do plano e projeto de Deus. Deus já conhece. Agora, entretanto, Deus, conhecendo o futuro, Ele não interfere no curso da história que você constrói a você por você mesmo. Quem entendeu, diz glória. Pouca gente entendeu. Deus, conhecendo a sua vida e o futuro, Ele não manipula e não interfere nas suas próprias decisões. Às vezes você pode dizer: já está programado. Minha vida tem que ser assim mesmo, porque Deus já programou. Não. Os pensamentos que tenho sobre vós não é de mal, nem dificuldade, nem opressão, mas de paz, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, o que você quer da sua vida é o que você vai ter. Se você escolheu para a esquerda, Deus já sabe que escolheu para a esquerda. Mas de repente você muda para a direita, Deus já está lá na direita te esperando. Ele não interfere no curso da tua história, Ele não manipula você, mas Ele respeita as suas próprias decisões. Mas em tudo, Deus tem sempre uma porta para te tirar do erro, para te tirar da esquerda e te levar para a direita. Mesmo escolhendo errado, Deus tem uma porta dizendo: ei, olha para ali, a seta apontando. Ou você é daqueles condutores que liga o pisca para a direita e entra para a esquerda, não é? Há muito assim. Quem já viu isso na estrada? Eu
já vi alguns. Liga para a direita tentando para a esquerda. Falei, meu Deus, que confusão é essa aqui? Eu não entendi mais nada. Se é a direita, é a direita. Deus tem uma promessa para você. E Ele conhece a sua vida e sempre terá um plano sobre a tua vida. Mesmo em meio à dor, não se preocupe. Não há dor que passa, que fica para sempre. Não há chuva que chove para sempre. Não há noite que dure para sempre. Não há choro que dure para sempre. Mas pelo amanhã a alva se levanta e o sol novamente está de pé. E a alegria vem de novo sobre as nossas vidas. Aleluia. Mesmo em meio ao cativeiro, mesmo em meio à prisão, mesmo em meio à escravidão do Egito, Deus não esqueceu da promessa que fez a Abraão, dizendo: 400 anos ficarão, mas eu os libertarei com mão poderosa e sairão dali cheio de bens. Ei, escuta, bens é promessa, bens é bênção, é favor de Deus. Escuta uma coisa, quando você passa pelo processo de dificuldade, quando você passa pelo processo de choro, quando o vento assopra sobre o seu barco, quando você se sente sozinho na solidão, escute, Deus está preparando bênção para você logo ali na frente. Ele é assim, é da maneira que Deus trabalha. O povo de Israel cresce em meio à opressão. Faraó começa a oprimir o povo. Depois da morte de José, levanta-se um faraó, diz a Bíblia, que não conhece a José nem a tua história. Não é que não conhece, não se importa com ela, não dá ouvido a ela, sabe? Que ouvir é ouvir e guardar. Muitos aqui estão me ouvindo, mas talvez poucos estão guardando. Quero crer que todos estarão guardando a palavra. Ouvir é uma coisa e guardar no seu coração é outra. O faraó não se importa com a história de José, os maiores governadores que salvou o Egito da destruição, para se tornar a maior nação mais poderosa da terra. E o povo de Israel cresce em meio a essa opressão. E engraçado que chegaram ali por um número de 40 ou 60 pessoas, se eu não me engano, nem é 100 pessoas, menos de 100. E se tornam 2 milhões de almas, contando mulheres e homens, sem contar as crianças. 2 milhões de pessoas em 400 anos. Quanto mais oprimia o povo, quanto mais apertava o povo de Deus, quanto mais chicotada dava, quanto mais dificuldade ele enfrentava, mais o povo crescia. Só quem entendeu aqui começa a compreender e dar glória a Deus. Está te batendo? Está te pressionando? Está dificuldade batendo? Ei, é a hora de você crescer. É hora de você se desenvolver. É hora de você se levantar. Quanto mais bate, quanto mais sofre, mais cresce. E o inimigo oprimindo o povo, com medo dele. Esse povo aqui é estranho, vamos oprimi-lo. E oprimia, e o povo crescia. E oprimia, o povo crescia. E apertava, e o povo crescia, desenvolvia. Desenvolveu de tal maneira que o faraó temeu aquele povo, dizendo: eles são muitos. Se eles se reunirem contra nós, onde nós vamos parar? Estaremos totalmente destruídos. Mas o problema é que o povo de Israel ainda tinha a mente escravizada, não compreendia a promessa que estava sobre Abraão. Esse é o grande problema, de enfrentar a opressão e não saber e olhar: rapaz, mas em meio à dificuldade não é que Deus tem me abençoado? Não é que eu tenho crescido? Não é que eu tenho desenvolvido? E você vai dizer: quer dizer que a promessa de Deus está sobre a minha vida, o inimigo está me pressionando e eu estou me desenvolvendo, eu estou mais forte espiritual, Deus tem me favorecido, o pão de cada dia não tem faltado, a moradia também não, Deus tem feito um rebuliço na minha vida, não é o que é? O povo de Israel não entendeu isso, mas Deus está me usando para ministrar a você, dizendo: ei, observe a sua vida, vê o favor de Deus, vê o cuidado de Deus sobre tu e a tua casa. Observe. O problema é a mente escrava, o problema é a mente bloqueada lá no passado. É aí que começa a Páscoa. Isso tudo que eu estou falando só para poder falar sobre Páscoa. Olha só. Em Êxodo 3, capítulo 7 e 8, Deus diz assim:
bem eu tenho visto e ouvido a aflição do meu povo. Está em Êxodo 3, 7 a 8. Bem tenho visto, disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Chega o momento que Deus bate na mesa e diz: chegou o tempo, acabou. Chega um momento na sua vida que Deus entra assim e fala assim: agora a briga é minha. Quem é que tem se levantado contra você? Quem tem te perseguido? Deixa perseguir, deixa se levantar, porque chega um momento que Deus levanta e diz: agora eu julgarei aqueles que têm te condenado, aquela nação que tem te oprimido. Eu entrei em teu auxílio, porque ouvir e conhecer o teu clamor. Deus ouviu, começou a entrar em ação e levanta Moisés. E Moisés vai ali com as pragas do Egito, dizendo: Faraó, liberta. Faraó, não liberta, toma praga. Faraó, liberta, não liberta, toma praga. E Deus oprimindo, Deus trabalhando no coração do povo e no coração de Faraó. E Faraó, a Bíblia diz que Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo sair. Para lá. Mas se Deus está endurecendo o coração de alguém, o culpado disso é Deus, então? Deus está tornando alguém mal, Deus está oprimindo, está travando o coração de alguém para ele sofrer o dano. Vou te explicar. Endurecer o coração de alguém é só deixar ele andar conforme a sua própria vontade. Pronto. O coração do homem, por natureza, ele é duro. O coração do homem, por natureza, ele é endurecido e bloqueado. É só deixar você e eu andar nas nossas próprias vontades. Portas abertas, financeiro legal, dinheiro na conta, carro novo, casa própria, viaja aqui, viaja ali, aí não vem na igreja, não ora, não quer comunhão, e diz: Deus tem me abençoado, mas afinal Deus é comigo, eu oro em casa, eu também prego, eu também, mas eu não minto, eu não roubo. É exatamente isso. Coração endurecido. E coração endurecido é fértil para demônios habitarem. Coração endurecido não cresce semente. Coração endurecido, semente boa não cresce. Só cresce relva, capim, cactos, espinhos. Só cresce coisa que ninguém presta para nada. Coração endurecido é o campo minado. É tudo que o diabo precisava para trabalhar e viver na vida de uma pessoa. Coração endurecido dá ouvido à fofoca. O coração do ouvido endurece o coração para a palavra. O coração endurecido fica preocupado com os defeitos da igreja, com o defeito de fulano, de cicrano. O coração endurecido ama a mentira. O coração endurecido gosta de bajuladores. O coração endurecido gosta de afago no coração. Diz: mas você é tão especial. Por que está fazendo isso com você? Por que essa igreja está fazendo isso com você? Por que Deus está fazendo isso com você? Sai disso. Volte para o vômito. Volte lá atrás. Volte para o lugar de onde Deus te tirou. Volta lá. Volta para o Egito. Volta para a escravidão. Lá é melhor. Corações endurecidos. Mas Deus apertou com o Faraó. E a última praga está em Êxodo capítulo 12, do verso 12 ao 13. Êxodo capítulo 12, do 12 ao 13. É a última praga. E qual é a última praga? Diga comigo a última praga. Diga comigo a última praga. A morte dos primogênitos. O primogênito é o primeiro de tudo. Primeiro filho, primeira ovelha, primeira cabra, primeiro cavalo, primeiro boi. O que você primeira cabra é a morte de tudo isso. E passarei pela terra do Egito esta noite. Quem é que vai passar? Deus. Ele dá vida e Ele tira a vida. Eu passarei, diz o Senhor, pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. Sobre todos os deuses do Egito farei juízos, porque eu sou o Senhor de tudo isso.
não se preocupe, porque Deus faz justiça e juízo ao teu favor. Ai de quem se levantar contra o povo de Deus. São as meninas do olho de Deus. Quando você vai com a mão, ele já fechou e já protegeu. Ei, o juízo de Deus está vindo sobre todo o Egito. E Deus preparou um cordeiro dizendo: olha, eu vou vir com uma praga toda poderosa, e desta vez o faraó não resistirá. Destruirei todo primogênito da terra do Egito. E o povo de Israel está onde? Em que terra? Em que terra? No Egito. E o que Deus faz para proteger o povo? Vocês vão ter que fazer algo pela fé. Vocês vão pegar um cordeiro, uma cabra imaculada. Se você não tem dinheiro para pegar a cabra, comprar o cordeiro, junta com quem tem e veja a quantidade que dá para todo mundo comer, um pedacinho para cada um. Junta, vai para o vizinho. O sangue desse animal, vocês vão passar nos umbrais da casa. Passa o sangue do animal. Come a carne assada. O que sobrar queima no fogo. E faça isso com pressa, comendo folhas amargas, para você não esquecer. Quem que lembra de um amargo? Quem que esquece de um amargo que você pôs na boca? Quem esquece daquele matruz, daquele boldo que sua mãe dava para você tomar, não é? Aquela folha amarga que estava ou seja, o intestino não estava bem, a mamãe chegava e falava: toma aqui, essa folha aqui é boa. E você, eita Jesus. Ninguém esquece. Pão asmo. Quem come pão sem fermento? Você já comeu pão sem fermento? Não tem graça. É duro, é seco, não tem assado no fogo ainda, uma coisa esquisita. Não tem sabor. Mas registra memórias. Nós temos a tendência de registrar memórias, coisas ruins que nos acompanham, chamadas de traumas emocionais. As coisas ruins ficam registradas na nossa mente, nos colamos a isto. Ele carrega conosco. E também momentos de grande êxtase, de grandes alegrias, também nossa mente registra para sempre. É sempre patente em nossas vidas. Há momentos que nós vemos uma cena, lembramos: eu lembrei de tal coisa, seja boa ou ruim, traz a lembrança daqueles momentos que a sua mente registrou, de grande emoção, de grandes emoções que registrou a sua mente. E eles teriam que comer esse animal com essas plantas, com pão asmo, para poder registrar e lembrar daquele dia, para nunca mais esquecer. Por isso, uma coisa eu te digo: não esqueça dos momentos difíceis da sua vida. Não esqueça dos momentos em que Deus te colocou, para que você lembre de onde você saiu e o que Deus fez na sua vida. Nunca se esqueça de quem você era e de quem você é hoje em Cristo Jesus. E passa o sangue, por quê? Porque esta noite eu passarei por cima. A Páscoa significa passar por cima. Significa o quê? Significa o quê? A palavra Páscoa significa passarei por cima. E o sangue do cordeiro é o significado onde Deus vai passar. A casa que tiver o sangue do cordeiro, Deus vai passar por cima. Deus não poupou nenhum dos primogênitos, nem mesmo o filho do Deus Ra. O filho dele, o representado a divindade do Egito. Deus falou: eu vou julgar essa divindade. Eu vou entrar em juízo contra essa divindade pagã. E vou mostrar que eu sou o verdadeiro Deus. Que eu sou o Senhor de toda a terra. Representava a força do Egito, representava os deuses do Egito. E Deus o toca. Ali as forças do Egito caem por terra, dizendo: o Deus dos hebreus é maior do que os nossos deuses. Os deuses dos hebreus, Ele é mais poderoso. Ele não se manifesta todo dia, mas quando se manifesta é com poder e glória. É com poder e glória.
Deixa Deus se manifestar sobre a tua vida com poder e glória. E o sangue do Cordeiro é a cobertura para a libertação. Ei, é Deus que julga a terra. Milhares de cordeiros são mortos todos os anos. Aqui nesse tempo, milhares de cordeiros e animais temporariamente eram mortos para sanar o problema do pecado temporariamente, momentâneo. Os rios, diz a história, que os rios se tornavam como sangue, apodreciam de tanto sangue, eram milhares de animais mortos. Mostrando a situação do homem, o pecado apodrecido, fedido. Mostrando a situação do homem espiritual em putrificação. Por mais bonito que seja, mas por dentro como um sepulcro caiado. Por mais lindo que seja seu parente, seu vovô, sua vovó, você coloca ele na sua casa, o caixão por um momento, mas não pode estar lá muito tempo. E você vai dizer, eu amo tanto o meu marido que morreu, e vai beijando ele, mas chega o tempo que ele começa a inchar, ele começa a ficar roxo, começa a apodrecer, e começa a feder, e você vai dizer, enterra esse homem e tira da minha frente, pelo amor de Deus. Essa é a situação nossa com o pecado. Essa é a nossa situação, é a situação do povo de Israel, apodrificado, que Deus não suporta olhar para ele, porque ele é totalmente enojado e podre. Este rio de sangue, este mar de sangue representa os nossos pecados. E que o sangue desses animais é impossível, conforme lemos em Hebreus, é impossível tirar os pecados do homem. É só uma sombra, uma reflexão, é só uma seta apontando para o futuro, dizendo, há alguém que vai morrer por vocês e será uma só vez, o Cordeiro perfeito, Jesus Cristo de Nazaré. João capítulo 1, ele vira e diz, eis aí o Cordeiro, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Eis aí o verdadeiro Cordeiro. É um só Cordeiro, uma só morte, e está feito para todos sempre. Jesus foi morto no evento da Páscoa. E a Páscoa não é uma festa cristã, a Páscoa é uma festa judaica. Cristão não comemora a Páscoa. Usamos o tempo para falar da morte e ressurreição de Cristo. A nossa Páscoa é a ceia do Senhor, que poucos de nós entendem ou valoriza. O Cordeiro foi imolado uma vez para sempre. A nossa Páscoa é todos os dias. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A nossa Páscoa é todo momento, em todo instante. A Páscoa dos israelitas, a Páscoa dos hebreus é uma vez por ano. A tradição te ensinou que você deve comemorar a Páscoa, mas biblicamente a Páscoa não é para cristão. Quem comemora a Páscoa é os hebreus. Eles têm que lembrar da libertação. Eles têm que lembrar que eram escravos no Egito. Nós não. Temos que lembrar que éramos escravos do pecado e que no dia que aceitamos Jesus, Jesus nos libertou da escravidão do pecado e nos fez livres. Aleluia! Quem está me entendendo diz glória a Deus. E já vou encaminhando para o encerramento, não se preocupe. A morte de Jesus, o sangue dele sobre a sua vida, Deus vem e passa por... Não é demônio que vem, meu filho, porque Jesus disse, não tema homens que matam o corpo, mas tema Deus que mata o corpo e lança a alma no inferno. Não é demônio que mata, é Deus que mata. Não é demônio que lança no inferno, é Deus que lança no inferno. Ele é o juiz de tudo. Tire essa sua mente de um Deus humano e sentado no trono, aquele velho bonzinho com a barbona grande e dizendo, meu filhinho, Deus te abençoe, eu te abençoo, eu te abençoo também, eu te abençoo. Não, eu não faço mal a ninguém, eu só faço... Não. Jogar no inferno é fazer mal? Então ele faz. Mas não é fazer mal, é juízo, justiça. Porque o que eu e você merece é inferno. O que eu e você merece é as trevas exteriores. É o bicho que come a carne e não morre. É o fogo que não se apaga. É o que eu e você por mérito merecemos. Quer um prêmio? O prêmio que você merece por causa do pecado é a morte eterna, distante de Deus para sempre.
Agora Jesus, se Ele morreu por você e morreu por mim, e nós cremos nisso, passa o sangue dele sobre a sua cara, passa o sangue dele sobre você, mergulha no sangue dele, que quando Deus vir exercer juízo, vai passar por cima da sua casa, porque ela vai estar protegida pelo sangue do Cordeiro. Não é protegida pelo Estado, não é protegida pelo seu dinheiro, não é protegida pelo teu bem-estar físico, emocional, mas protegido pelo sangue carmesim de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer proteção? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Ele é proteção para você. Agora, o sangue de Jesus não é autorização para continuar pecando. O sangue de Jesus é poder para vencer o pecado. É o power de Deus. La puissance para vencer o pecado. Mas não é autorização para continuar pecando, falando mal, sendo ignorante, tratando mal, sendo grosso, pecando, se prostituindo, mentindo. Não, aí o sangue de Jesus sai, meu filho. Fica só você. Aí se Deus vir ao seu encontro, vai ser como o Faraó, vai ser julgado pelo poderoso juiz de toda a terra. A Páscoa significa passar por cima. A nossa Páscoa é Jesus Cristo. Deus, quando olha para mim e para você, não olha para mim exatamente você. Porque se olhar para a sua vida e para a minha, Deus nos destrói logo. É fúria logo. A ira de Deus, diz a Bíblia, que nos vem toda noite nos encontrar. Toda noite a ira vem. Vou matar esse abençoado. Vou matar essa abençoada. Hoje eu mato ela. Hoje eu digo. Aí a misericórdia de Deus se renova. Ele vê Jesus, aí Jesus está vivendo nele. Aí nosso advogado, que a Bíblia diz que está à direita de? À direita de? Aí Jesus diz assim: Pai, olha lá. É servo. Olha meu sangue sobre ele. Aí Deus fala: é verdade, meu filho. Ai, que vontade de matar esse abençoado, mas não posso, porque o teu sacrifício, o teu sangue está sobre ela, está sobre ele, está sobre essa família. Então deixa eles. Por isso, quando pecar, seja ligeiro e rápido como Davi em se arrepender dos teus pecados. Não dê tempo ao tempo. Amanhã talvez, semana que vem, que às vezes Deus pode se encontrar com você no meio do caminho. Arrepende-se imediatamente. O sangue de Jesus nos livra da morte. E quando eu digo morte, é morte espiritual. Em Cristo o sangue nos livra da condenação eterna. No Egito houve libertação física, mas em Cristo há uma libertação espiritual. Você faz como Paulo, pode estar as mãos prisionadas, os pés presos, mas o teu espírito jamais será preso. A palavra jamais terá condições de estar presa, porque verdadeiramente Deus te libertou. A Páscoa é sobre a graça que nos cobre, não é sobre um coelhinho, não é sobre o chocolate. Tem muita gente chorando a morte de Jesus. Ele morreu, e as freiras, e os monges, e todo mundo na rua. Ele morreu. Nós estamos lá na frente dizendo: Ele ressuscitou, aleluia. E estamos dançando, e estamos glorificando, e estamos batendo palmas dizendo: Ele vive, Ele ressuscitou para sempre. E nunca mais o pecado terá poder sobre a minha vida. Recandalaba. Não é tempo de chorar, mas é tempo de se alegrar pela morte e ressurreição de Cristo. Por isso ele diz assim: fazer isso em memória de mim até que eu venha. A sua Páscoa agora é olhar para cima, é olhar para o céu e ficar olhando e dizer assim: quando é que ele vem? Oh, meu Deus, Jesus vai vir. Jesus está bom? Atento que ele está voltando, atento que ele está a voltar. Não deixe os problemas deste mundo te parar. Não deixe as situações deste mundo te roubar. Não deixe o diabo te roubar. Fique de pé em nome de Jesus Cristo, quem pode. E já vou encerrando. A Páscoa não é sobre coelho. A Páscoa não é sobre chocolate. A Páscoa não é sobre choro, mas sobre alegria. A Páscoa é sobre a graça de Jesus que nos cobre. E graça é um favor que você não merece. O
coitado do animal, não tem nada a ver com a história. Aí vai lá, mata o animal, ainda come a carne, pega seu sangue e passa nos ombrais. Jesus não tem nada a ver com o seu pecado, Jesus não tem nada a ver com o seu problema, mas ele vem como um cordeiro mudo, imaculado, perfeito, e é degolado, sangrado e morto. Agora o teu sangue você precisa pegar e passar sobre os teus ombrais. Você precisa pegar o sangue de Jesus e passar sobre os seus ombrais. Você precisa passar sobre você. O sangue já foi derramado. Agora é só pegar e passar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu não sei qual é a pressão que você está vivendo. Eu não sei se você está enfrentando dificuldade ou está na bonança. Saiba de uma coisa. Em tudo, Deus seja exaltado na sua vida. Não há momento bom que não acabe. Pode estar bem hoje. Grana, saúde, férias, família. Mas em algum momento você vai ter que descer no vale de novo. É assim a vida do cristão. Quer ter vida boa? Faça como o diabo fez. Prostra-te diante de mim e tudo isso te darei. Quer ter riqueza da terra? Joelha diante do diabo e recebe ele como teu Senhor. E adore Satanás. Que a sua vida vai ser maravilhosa. Tudo de bem do melhor. Mas quando o juiz vir ao teu encontro, no inferno a eternidade. Na terra 60 anos passa rápido. 70 também. Eu tinha 15 esses dias. E tinha cabelo também. O Orivaldo tinha cabelo há uns dias atrás. Já põe um boné para tampar a careca. Olha lá. Liso, brilhando, já está aí brilhando já. Passa rápido, não passa, Orivaldo? Voa. A Delei esses dias era um palito dessa magrinha, dessa grossura, olha lá. Também que tá. Passa rápido, Delei? Passa rápido. Chegou sozinho, hoje tem um filho, eu também que tá. Passa rápido, Delei? Passa. Agora a eternidade não tem fim. É melhor passar aqui na prova com Jesus do que entregar a sua vida ao diabo e ter tudo o que o diabo te oferece. Amor é sacrificial. Você precisa se entregar todos os dias em prol daquilo que Jesus fez por você. Estamos marcados pelo sangue do Cordeiro, sim ou não? Quem está marcado pelo sangue de Jesus? Diga: eu sou marcado pelo sangue do Cordeiro. Quem quer viver debaixo da misericórdia de Deus? Quem quer viver debaixo da misericórdia de Deus? É isso aí. Viva debaixo da misericórdia de Deus. A morte não tem poder mais. A morte passou. Porque a vida entrou em você quando você entregou a sua vida a Jesus. Deixa Jesus tirar o cigarro, deixa Jesus tirar a prostituição, deixa Jesus limpar você, deixa Jesus tirar a mentira, a fofoca, deixa Jesus amolecer o teu coração, deixa ele amolecer o teu coração, deixa ele tratar com você. Ele faz isso. Deixa o Espírito Santo trabalhar. E eu encerro com Hebreus capítulo 10, 14. Hebreus capítulo 10, 14. E nós vamos orar todo mundo junto, agradecendo a Deus por tudo. Hebreus capítulo 10, verso 14. Já vem ali. E você vai agradecer a Deus. E vamos orar uma oração fervorosa. Eu não quero ver você mudo, quero ver você falando com Deus. Expressa a sua gratidão a Ele através da sua voz. Todo mundo aqui fala? Todo mundo tem voz? Então é para ser usada para glorificar a Deus. Por quê? Com uma só oblação, uma só oferta. Oblação significa oferta. Aperfeiçoou para sempre os que são santificados, lavados, remidos e redimidos no sangue carmesim de nosso Senhor Jesus. Deixe Ele lavar as suas vestes nupciais. Você é noiva. Você é noiva.
Você é noiva de Jesus. Deixa Ele lavar suas roupas manchadas do pecado no sangue carmesim. Ele é o sabão que lava. E deixa a alva branca como a neve e alva como a lã. E deixa branquinho. Deixa Ele lavar a sua vida hoje. Se entregue a Ele por completo hoje. Tenha um encontro com Jesus. Toma a decisão hoje. Toma a decisão de vencer essa tentação. Não há tentação que não possa ser vencida. Não há tentação física e espiritual que não possa ser rompida. Porque Jesus em tudo foi tentado, em tudo venceu.